Olá! Sabe quando a gente abre o Evangelho de Mateus? A maioria espera encontrar uma biografia, certo? Uma história da vida de Jesus. Mas e se o autor estivesse fazendo algo bem diferente? E se na verdade ele estivesse construindo um caso, como um advogado, para provar um ponto bem específico? É isso que a gente vai explorar hoje. Mateus não como uma simples história, mas como um argumento muito bem construído para estabelecer uma verdade fundamental. Então, a grande questão que vai guiar a nossa análise é essa. Estamos lendo um simples relato de fatos ou um argumento quase que jurídico? A estrutura toda do livro aponta para a segunda opção. O autor não está só contando o que aconteceu. Não, ele está defendendo uma tese. E cada milagre, cada sermão, tudo funciona como uma peça de evidência para provar o caso dele. E que tese central é essa? É bem direta. Que Jesus de Nazaré é de fato o rei Messias que foi prometido, o governante legítimo que o povo de Israel tanto esperava. Esse é o fio condutor, a ideia que costura cada página do Evangelho, do começo ao fim. Pensa só um pouco. Aquela genealogia que abre o livro não é só uma lista de nomes aleatórios, é uma prova de linhagem real que conecta Jesus diretamente ao rei Davi. A entrada dele em Jerusalém, os sermões, os milagres, cada detalhe é colocado ali de forma estratégica pelo autor para reforçar essa identidade de rei. Nada é por acaso, é tudo parte de uma argumentação poderosa e muito coesa. E para construir um caso tão sólido assim, o autor de Mateus não se baseia em achismos, né? Ele usa duas ferramentas literárias e teológicas que são extremamente poderosas, como se fossem os pilares de um tribunal. Vamos dar uma olhada em cada uma delas para entender como esse argumento se sustenta. O primeiro pilar desse argumento é o uso, assim, cirúrgico das profecias das escrituras hebraicas. O autor não está inventando uma história do zero. Pelo contrário, o que ele está argumentando é que a história de Jesus é, na verdade, a grande conclusão de uma narrativa que começou séculos e séculos antes. E a técnica específica que ele usa para isso é fascinante. Os estudiosos chamam de fórmula de cumprimento. Pensa nela como um recurso retórico, sabe? Quase como um carimbo, um selo de autenticidade que o autor aplica várias vezes para conectar cada evento importante da vida de Jesus à autoridade das Escrituras. Essa é a frase. Toda vez que ela aparece em Mateus, é como se uma luz de alerta acendesse. É o autor dizendo, olha aqui, presta atenção, o que está acontecendo agora não é coincidência, isso foi planejado e anunciado há muito tempo. É a principal carta na manga dele para provar a legitimidade de Jesus. E esse exemplo aqui ilustra perfeitamente o poder dessa fórmula. Logo no primeiro capítulo, o nascimento de Jesus é ligado à profecia de Isaías. Isso não só valida a identidade dele como Messias legítimo, mas o próprio nome, Emanuel, que quer dizer Deus conosco, já revela sua natureza divina. Fica claro desde o início, esse rei é diferente de todos os outros. Bom, então a identidade do rei foi estabelecida, com a autoridade da profecia. Mas todo rei precisa de um reino, certo? E isso nos leva à segunda grande ferramenta de Mateus, a definição do governo desse rei, um conceito que ele chama de o reino dos céus. Primeiro, é muito importante entender o que o reino dos céus não é. Na argumentação de Mateus, não se trata de um lugar geográfico, para onde se vai depois da morte, nem uma sociedade perfeita num futuro distante. A forma como ele apresenta o conceito é muito mais imediata, muito mais dinâmica. Essa aqui é a definição-chave. O reino é a esfera de governo de Deus, a manifestação da sua autoridade, que está invadindo a nossa realidade por meio de Jesus. A presença dele torna o reino uma realidade palpável, acessível aqui e agora. Essa é a mensagem de estreia de Jesus, o seu primeiro decreto como rei. O reino chegou. Mas isso levanta uma pergunta fundamental. Qual é a condição para entrar nesse reino? A resposta dele é uma palavra só, arrependimento. Mas o que essa palavra realmente significa nesse contexto de realeza? A palavra no grego original é metanoia. E não se trata apenas de sentir remorso ou ficar mal por algo que se fez. É muito mais profundo. É uma mudança completa de mentalidade, uma transferência de lealdade. É como deixar de ser o governante da própria vida para se submeter ao governo do rei Messias. É uma reorientação total de direção. Então, as peças do argumento estão todas na mesa. A identidade do rei, provada pela profecia, e o seu governo, definido como uma realidade presente que exige uma mudança total de lealdade. Agora, vamos conectar esses pontos e ver as implicações radicais que aparecem quando a gente leva o argumento de Mateus até a sua conclusão lógica.
Esse é o fluxo lógico do argumento de Mateus, em 3 passos bem claros. Primeiro, a profecia estabelece quem é o rei. Segundo, o conceito de reino define como ele governa. E terceiro, a consequência inevitável. O governo dele exige uma resposta que engloba a nossa existência inteira. E aqui está a conclusão que muda tudo. Se a tese de Mateus for aceita, aquela ideia de uma vida secular, autônoma, separada da autoridade de Cristo, simplesmente deixa de fazer sentido. O reinado dele não fica limitado a questões religiosas. Viver sob o governo do rei significa que cada decisão, seja financeira, profissional, relacional, tudo isso é trazido para a jurisdição do reino dele. Não é uma decisão que se toma uma única vez, mas um ato contínuo de lealdade que redefine por completo quem somos e como vivemos. E é assim que o argumento de Mateus nos deixa, com essa pergunta inevitável. Se o autor estiver correto na sua apresentação de Jesus como o rei soberano, então não existem áreas neutras ou autônomas na vida. A questão final que o livro nos impõe não é se ele governa, mas se nós vamos de fato nos submeter ao seu governo.